Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma quinta-feira. Eu espero que a vossa semana esteja a ser ótima. Vocês já sabem que quintas-feiras são sinónimo de novos episódios aqui no podcast e depois de na semana passada eu ter partilhado algo tão pessoal e tão pesado ao mesmo tempo e emotivo, hoje decidi trazer-vos algo mais leve, um episódio para descomprimirmos todos e eu vou falar-vos do churro, como é que ele veio para a nossa casa, como é que foram os primeiros tempos connosco, a alimentação dele, que é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, os problemas comportamentais que, entretanto, nós vimos que ele tem e é por isso que ele também não está connosco neste momento, o que é que ter o churro nos ensinou e também o que é que implica adotar um animal, neste caso um cão. Portanto, vamos começar. O churro veio para a nossa casa no dia 11 de julho de 2018, vai fazer 3 anos este ano. Basicamente, a Inês, que é a irmã da Catarina, Catarina Lopes, vocês sabem quem é, ela encontrou-o no Parque das Nações e ele estava totalmente sujo, cheio de óleo, não tinha chip, ainda colocaram anúncios no encontra-me.org, mas nunca ninguém o reclamou, digamos assim. E eu lembro-me que a Catarina estava a partilhar nos stories, pôs uma fotografia do churro e disseram que tinham encontrado aquele cãozinho e eles ao princípio pensavam que até tinha alguma idade, porque era o que aparentava, o churro parecia ser muito mais velho do que efetivamente era. E eu lembro-me de estar a ver aquilo, comecei a tirar imensos print screens e a mandar para o Fábio e dizer assim: oh meu Deus, olha este cãozinho, porque nós já queríamos muito adotar um cão, só que acho que estávamos sempre a adiar. Porque, como eu depois vou explicar mais à frente, adotar um animal tem que ser algo pensado, não pode ser uma coisa impulsiva. Então estávamos sempre a adiar e eu comecei-lhe a mandar prints do churro e o Fábio estava a trabalhar e eu não conseguia responder logo. Ele só dizia, sim, que fofinho, e não desenvolvia mais. E, entretanto, a Catarina ligou-me e disse que eles estavam na polícia, à espera que chegasse o canil, podia chegar naquele momento ou passado um dia. E o que é que acontecia? O churro ia para o canil, se ninguém o fosse reclamar, ele possivelmente seria abatido, porque ainda não tinha saído a lei que proibia o abate de animais nos canis. Eu, quando soube aquilo, vocês não estão bem a perceber. Eu fiquei tipo de coração na mão. Eu disse: não, tragam o churro. Eu até tinha dito que nós tínhamos um canil aqui ao pé da nossa casa e pronto, ele ficava a primeira noite connosco e depois nós íamos pô-lo ao canil, coisa que eu sabia que não ia acontecer, sabem? Eu acho que estava só a tentar ser um recado mais racional, mas não, eu sou muito emotiva, portanto eu já sabia que o churro ia ficar connosco e eles foram levar o churro e foram buscar o Fábio ao trabalho. Portanto, o Fábio viu logo o churro e o churro conheceu logo o Fábio. E eles têm uma relação tão linda e eu digo assim, meu Deus, se o churro tivesse que salvar alguém, salvava o Fábio. É que eu não tenho sombra de dúvida que isso ia acontecer. Entretanto, o churro chega à casa e foi mesmo à filme. Eu, assim, de joelhos no chão, com os braços abertos, ele veio a correr para mim e eu só chorava, assim, oh, que fofinho. E o nome churro apareceu, foi o André que lhe deu um nome, porque foi no primeiro dia das festas populares aqui da Margem Sul e eles passaram por uma barraquinha de churros e então ficou churro. Foi muito engraçado vê-lo porque ele estava assim muito curioso a pensar, meu Deus, onde é que eu estou? Era muito querido, ele sempre foi muito querido para nós, mas depois, entretanto, nós começámos a perceber que ele tinha alguns traumas, mas já lá vamos. Eu lembro-me também que ele tinha o pelo todo cheio de óleo, estava mesmo muito sujo. E nós, no dia a seguir, fomos logo ao veterinário para ver, vimos também como é que ele estava a nível de peso, estava um bocadinho magrinho, porque nós não sabemos quanto tempo é que ele passou na rua, ele pode ter passado uma semana, como pode ter passado mais. E eu lembro-me que na primeira noite que ele teve cá em casa, ele não queria dormir. Imaginem, ele estava deitado, ele dormitava e acordava logo. Coitadinho, ele devia pensar, se não quer fechar os olhos, porque senão depois vou acordar, sabe-se lá onde. E ao início foi triste vê-lo assim, sabem? Porque eu queria que ele se sentisse confortável. E lembro-me também que nos primeiros dias ele acordava-me para ir à rua. Entretanto, agora já não. O churro dorme, meu Deus, parece um pequeno Buda. Mas ao início, sim, ele acordava-nos para ir à rua. Tanto que a primeira vez ele acordou-me tipo 6 da manhã e eu assim... Mas que raio? O que é que se está a passar? É que eu nunca tinha tido um cão que me tivesse acordado para ir à rua.
E ele acordou-me e eu assim, se calhar está com medo, ou não, mas fez um belo de um cocó cá em casa porque ele estava com diarreia, tadinho. Que ele deve ter comido imensa porcaria na rua. Mas depois do período de adaptação, ele começou a sentir-se mais confortável, sempre muito querido connosco, começou depois também... nós, entretanto, cortámos o pelo dele voltou a crescer, mais saudável, e ele tornou-se assim uma bolinha de pelo mesmo muito, 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 muito fofa. Nós descobrimos que afinal ele não tinha a idade que nós pensávamos que tinha, ele era mesmo muito pequenino, ele veio para a nossa casa com 1 ano, portanto era um cachorrinho ainda, e acho que lhe saiu mesmo uma sorte grande. Acho que passado uma semana do Churro estar cá em casa, nós descobrimos a atual veterinária dele, que é a Margarida, que é uma veterinária holística e que nós adoramos. Eu e o Fábio já tínhamos falado, ainda quando estávamos em Londres, que quando tivéssemos um cão, qual é que seria a alimentação que lhe iríamos dar. Isto porque este tema também é muito controverso, mesmo na comunidade vegan, digamos assim. Há pessoas que dão alimentação vegan aos animais, outros que não. Eu já tinha lido e tinha visto alguns vídeos de pessoas que davam e que os cães estavam bem. E eu quando fui à Margarida, disse-lhe, olha Margarida, temos aqui um conflito ético. Eu e o Fábio levamos um estilo de vida vegan e vou fazer aqui um parênteses, um estilo de vida vegan o veganismo tem como premissa a não exploração e não contribuição para os maus tratos animais dentro do que nos é possível. Portanto, nós não vivemos num mundo vegan, mas tentamos sempre fazer o melhor que conseguimos. E quando fui à Margarida, disse-lhe, olha, nós somos vegan, como é que vamos fazer? Ela disse que ainda não há muitos estudos, a Margarida não é a favor das rações, eu também não era, já tinha visto um documentário que é o Pet Food e para mim não faz sentido dar rações. E o que a Margarida nos disse foi, olha, vamos fazer um teste acho que nós fizemos este teste durante, 2 semanas, 1 mês, não me recordo, mas eu sei que a Margarida passou-lhe um plano alimentar mesmo, nós tínhamos colocado no frigorífico e tudo o que nós cozinhávamos o Churro cozinhava, ou seja, ele comia aveia, comia batata doce, comia isso tudo. O que é que aconteceu? Nós começámos a ver que, para já ele começava a fazer imensos cocós, fazia mesmo muito cocó por dia e grandes, parecia cocó de pessoa. Ele tinha uma inflamação no estômago, no intestino, aliás, que se começou a alastrar e eu conseguia sentir pelo interior das orelhinhas dele e ele não engordava, estava sempre com o mesmo peso, ele precisava de engordar um bocadinho. Continuava com a mesma energia, o pelo estava bonito, mas vimos que continuava a fazer mesmo muito, muito, muito cocó. E fomos novamente à Margarida, ela, entretanto, explicou-nos o porquê que isto está a acontecer, porque eles não estão feitos para processar a quantidade de cereais e de hidratos de carbono que o Churro estava a comer e que, a continuar assim, a esperança média de vida dele ia ser reduzida. Meu Deus, quando eu ouvi aquilo, chorei tanto e disse, não, é assim, eu estou a fazer o melhor que posso, nós não vivemos num mundo vegan, eu não posso ir contra a natureza do Churro. É o que a Margarida diz, os cães são carnívoros, não posso ir contra a natureza dele e disse, olha, o que é que tu me recomendas? E ela disse para nós darmos BARF. Eu já tinha ouvido falar de BARF, que é alimentação biologicamente adaptada, que era o que eles comeriam se estivessem em estado selvagem, se nunca tivessem sido domesticados. Portanto, para matar a vossa curiosidade, o Churro come carne crua, nós não vamos ao talho, não sei se é um bocado hipócrita, porque eu dou-lhe carne na mesma, mas não consigo ir ao talho, portanto eu compro na Nature Pets, que é uma loja mesmo especializada apenas em BARF, e são eles que fazem, são muito, muito queridos, e é isso que o Churro come, que ele vem em carne, vem já com vegetais também, e foi esta a opção que deu para nós. Entretanto, nós vimos imensas melhorias, ele aumentou de peso, ele passou a fazer muito menos cocó por dia e o tamanho é muito, muito, muito pequeno, não tem nada a ver com o que era antes. O intestino inflamado também melhorou muito, portanto, foi o melhor que nós fizemos para ele. Eu não sei se no futuro não vai existir carne criada em laboratório, porque era ótimo para nós, mas por enquanto é o que dá
para a nossa família, foi o que nós decidimos e foi o que eu vos disse. Eu espero que isto tenha gostado da vossa curiosidade. O Churro agora não está connosco porque ele está numa escola. E porquê que o Churro está numa escola? Perguntam vocês. Ora, quando ele veio para a nossa casa, ele sempre foi muito querido connosco, muito querido com as outras pessoas, mas passado algum tempo, eu acho que foi depois dele se sentir mais confortável, nós começámos a ver que ele tinha imensas reações a homens, era a homens, a outros cães, e ele não gostava nada, ele ficava mesmo... Imaginem, ele tinha medo, mas reagia por medo e, inclusive, infelizmente, chegou a morder dos rapazes, o que não é nada bom, não sei se vocês já estiveram nessa situação, mas é muito mau. Felizmente as pessoas em questão não apresentaram queixa e nós depois também tivemos 2 professores com ele ao início, que era o João do comportamento e o Bruno do Dogs Fit, treino canino, e são treinadores fantásticos. Eu depois posso deixar também os contactos nas descrições dos episódios, deste episódio, aliás, e eles foram muito bons. Sabe o que é que acontecia? Eu e o Fábio, nós não nos conseguimos conciliar em termos de horários e não estávamos a ter os treinos com a regularidade necessária. E também não fazia muito sentido ir só o Fábio ou ir só eu. Tinha de ser uma coisa em que aprendêssemos os 3 em conjunto. Portanto, em dezembro, eu descobri uma escola ao pé de mim, que é a Quinta da Alcateia. Logo na primeira semana de janeiro, se eu não me engano, nós fomos lá. Na primeira semana de janeiro, não. Mentira, foi antes de acabar o ano. Nós fomos lá e o Ricardo, que agora é o treinador dele, tivemos uma avaliação de comportamento e ele disse que isto só tinha tendência a piorar, portanto ele recomendou-nos o Churro ficar lá em regime de internato. Nós após ponderamos, eu saí de lá e pensei, mas não sei, tipo, será que eles só querem o nosso dinheiro? Porque efetivamente é um grande, grande investimento, não é uma coisa que eu digo já que custa 500 euros, não, é muito mais que isso. Nós estamos a pagar, se não me engano, 1000 euros ou 1100 euros, portanto foi uma decisão que teve de ser pensada e eu estava um bocadinho reticente ao início porque pensei, será que eles só querem o nosso dinheiro, estão a dizer isto? E o Fábio disse, não, confia. E pronto, eu confiei, fomos lá deixá-lo, perguntámos logo se eles aceitavam o nosso comer, a alimentação que o Churro faz, eles disseram que sim, sem problema. Têm muitas, muitas, muitas boas condições, muito espaço, são muito queridos, tratam muito bem os cães que lá estão, porque eles também têm regime de hotel. E o Churro entrou no dia 6 de janeiro e vem para casa no dia 19 de fevereiro, portanto está quase. Nós, entretanto, já lá fomos vê-lo, mesmo a Quinta da Alcateia enviou-nos fotografias e vídeos por WhatsApp, portanto existe sempre um acompanhamento muito próximo entre cão e tutor. E agora vamos ter esta semana duas aulas e para a outra o Churro volta para casa. Estou tão feliz que ele volte. Quando nós estivemos lá, o Ricardo ensinou-nos várias coisas. Por exemplo, uma das coisas que se calhar muitas pessoas não sabem e que depois acabou por fazer sentido foi o porquê dos cães não responderem ao nome, porque nós só utilizamos o nome em situações más. Por exemplo, Churro, o que é que fizeste? Churro, anda para casa. Churro, feio. Nunca lhe disse que ele era feio, mas vocês estão a perceber. E então ele disse que os cães depois, eles devem perceber, ele só está a dizer isto mal, então não quer saber. E nós estamos estritamente proibidos de utilizar o nome do Churro para coisas más, só para coisas boas. Portanto, Churro, vamos à rua, Churro, uma festinha, Churro, está um brinquedo. E tem sido muito bom os conselhos que o Ricardo nos tem dado, porque o que ele diz é 30% do treino é lá, mas 70% é connosco. Portanto, ele vem para casa e nós temos de continuar. E o Ricardo avisa-nos também para não fazermos da vida do Churro um treino, não, passeio é passeio. Treino é treino e treino é tipo 10 minutos no máximo, portanto eu acho que vai correr muito bem, estou muito entusiasmada porque isto já não estava a ser saudável, sabem? Não estava a ser bom para ele porque estava sempre ansioso, ele ficava num estado quando via outras pessoas e outros cães que eu tinha medo que no futuro lhe desse um ataque cardíaco, a sério. E nós também estávamos, principalmente eu, também estava muito nervosa, sempre que ia passear com ele, não conseguia estar descansada, tinha sempre medo que acontecesse alguma coisa. Portanto, isto foi sem dúvida a melhor coisa que nós fizemos pelo Churro. Estou muito grata por termos tido essa possibilidade, porque eu sei que infelizmente
Há muitas famílias que não têm e o que nós estamos a pagar é muito dinheiro mesmo, mas fico grata por darmos esta oportunidade ao churro, por não desistirmos dele, porque se calhar se fossem outras pessoas não estavam nem aí, mas não, nós vemos o churro como o nosso filho para tudo e queremos proporcionar-lhe a melhor qualidade de vida que ele possa ter. Adotar o churro foi, sem dúvida, das coisas mais bonitas que nós fizemos. Eu sempre tive cães adotados e gatos. Para mim nunca fez sentido nem para os meus pais comprarmos animais e para mim continuar a não fazer. E o churro ensinou-nos tantas coisas boas. Ensinou-nos a ter confiança, ensinou-nos a dar sem esperar nada em troca, porque é o que eles fazem. Eles dão-nos tanto amor e não esperam nada em troca, sabem? Ensinou-nos a dar muito carinho, ensinou-nos a estar disponíveis, sabem? A irmos passear, a brincarmos com ele, a percebermos que efetivamente existe ali um ser vivo que depende de nós. E é como a Margarida diz, os animais são os nossos mestres. E eu vejo mesmo que o churro é o meu mestre animal. Por acaso a Margarida enviou-me um livro, que é O Meu Mestre Animal, que relata isto que eu vos estou a dizer, como é que os animais nos ajudam. E o Ricardo também disse o mesmo. Os animais ensinam-nos mais e nós aprendemos mais com eles do que eles connosco. E é mesmo verdade. Eu, agora neste tempo que o churro não tem estado cá, consigo ver o quão vazia é uma casa sem um cão, sem um gato, sem, não sei, um coelho. Vocês percebem? É que é tão bom quando eu chego a casa e se estiver triste, o churro vem ter comigo. Eu lembro-me perfeitamente de, no ano passado, quando eu tive uma fase assim mais complicada, estava muito introspectiva, não sabia muito bem o que fazer da minha vida e lembro-me que cheguei a casa e desatei a chorar. Precisava mesmo de chorar. Sentei-me no sofá a chorar e o churro veio ter comigo. E foi tão lindo porque ele pôs assim o focinho ao pé de mim e eu dei-lhe tantas festinhas. E eu acredito muito que os animais também absorvem as nossas energias e a energia do local onde estão. Portanto, antes da energia vir para nós, vai primeiro para eles. Sabem? Não sei. Eu sempre senti isso e mesmo quando a minha mãe morreu e quando ela antes estava doente, o meu gato estava sempre ao pé dela. E quando ela morreu, a minha cadela e os meus gatos, eu acredito que eles sentiram muito isso, porque uns dias a seguir eles estavam fixados, juro-vos, eles estavam fixados na porta. Portanto, eu acredito que os animais são bem sensíveis e veem coisas que nós não conseguimos ver. Já tive uma experiência com o churro assim, mas eu não imagino a minha vida sem o churro, juro. E às vezes eu penso assim, meu Deus, eu amo tanto este ser que às vezes tenho medo do amor que sinto por ele, porque é tão grande. Como é que será quando eu tiver um filho, sabem? Isso assusta-me um bocado, porque eu sei que vão ser amores diferentes, vão ser amores no mesmo sentimento, sabem? Mas vão ser diferentes, porque um é para o meu filho, o outro é para o churro. Percebem? Mas assusta-me como é que vai ser. Mas também estou muito excited, porque acho que vai ser muito giro ver o churro depois interagir com o bebê. Acho que vai ser mesmo engraçado. Antes de terminarmos, eu queria dizer-vos que adotar um animal, seja um cão, um gato, whatever, implica um grande sentido de responsabilidade. E eu, neste caso, vou falar de um cão, porque foi o que nós adotamos. Adotar um cão não deve ser levado de ânimo leve. Vocês têm de saber se têm as condições para o fazer. Têm de saber se têm a disponibilidade de tempo, porque não é chegar a casa e pensar, agora não vou passear. Não, ele precisa de ir fazer xixi. Só se vocês tiverem um jardim, mas se vocês viverem num apartamento, têm de o levar à rua. Esteja chuva, sol, frio ou vento. Percebem? Ele precisa de ir à rua, fazer as suas necessidades, precisa de se exercitar, precisa de ser estimulado. Portanto, adotar um cão, eu digo sempre que não é adotar para depois ir para o Instagram e tirar fotografias. Não, vocês têm de perceber que é um animal que depende de vocês têm de lhe dar comida, têm de lhe dar carinho, atenção. É o terceiro vivo que está ali, não é adotar e depois, passado um tempo, decidirem, afinal ele dá muito trabalho e porem-no no canil.
para mim isso é, juro-vos, é das piores coisas que o ser humano pode fazer, mesmo. Eu também já ouvi casos de pessoas que, sei lá, ou porque nasceu um filho e dizem que não têm tempo e o cão vai para a rua, ou não sei. Só que eu, conhecendo-me como sou e conhecendo o Fábio como é, nós nunca iríamos fazer isto ao churro. Foi uma coisa que os meus pais sempre me incutiram. O meu irmão, por exemplo, era alérgico ao pelo dos gatos e não foi por isso que os meus pais mandaram os meus gatos para a rua. Aliás, até adotaram outro. Por isso, não sei, eu não consigo mesmo perceber as pessoas que abandonam animais. É uma coisa que não atinjo. A sério, eu posso concordar com muita coisa, mas com o abandono de animais, não. É que é mesmo um big não da minha lista e eu queria mesmo que vocês percebessem isto. É muito bonito nós podermos proporcionar outra vida a outro ser e podermos dar-lhe uma vida boa, confortável, com muito amor, mas nós também temos de perceber se temos estabilidade para isso e temos de perceber se temos confiança para o fazer. Porque se adotarmos, imaginem, um cão pequenino, ele à medida que vai crescendo, ele pode roer coisas e é normal, é logo do início da idade, porque eles são pequeninos e estão a aprender. Portanto, temos mesmo de meter assim a mão na consciência e pensar: eu estou apta para adotar um cão e eu tenho o tempo que é necessário para investir nesta relação. Se não tiverem, tudo bem, não precisa de ser agora, pode ser mais daqui para a frente, mas eu queria mesmo que vocês ficassem com esta mensagem. E outra, por favor, não batam nos vossos cães, porque isso não vos ensina e é preciso ser feito com um reforço positivo, porque bater nunca ajudou ninguém, seja cão, seja criança. E chegamos assim ao final do episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Foi um episódio mais descontraído. Para a semana o churrinho já está connosco. Pode ser que ele vos venha dizer um olá. Já sabem. Um grande beijinho. Até à próxima quinta.